João capítulo 14. E eu convido os irmãos para que nós leiamos 3 porções desse capítulo. Primeiro, leremos os 2 primeiros versículos. João 14, os 2 primeiros versículos. Vamos ler todos juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora os versos 16, 17 e 18. Todos juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E agora os versos 25, 26 e 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui, queridos. Com destaque ao verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Convido o nosso irmão. Queridos, hoje nós vamos estudar mais uma bem-aventurança, dando sequência nos estudos que temos feito sobre o Sermão do Monte. Hoje, Mateus, no seu capítulo 5, verso 9. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de vida concedido a todos nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e te glorificamos. Que neste dia, ó Pai, nós desfrutamos das Tuas promessas, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias, da Tua fidelidade, que repousaram, Senhor, em nossas vidas e trouxe-nos até aqui neste momento. Te agradecemos por este estudo bíblico desta noite, pela igreja reunida, pela vida de cada irmão aqui presente. Neste momento, ó Pai, nós te rogamos que confirme as nossas orações e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, use-nos nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, ó Pai, sendo trabalhado por Ti, da mesma forma que traga-nos, Senhor, facilidade para expormos a Tua palavra, e esta mesma facilidade os irmãos tenham, para que todos nós juntos sejamos, ó Pai, edificados poderosamente pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já ouvimos as bem-aventuranças anteriores, e hoje nós estamos na penúltima bem-aventurança. E nós havíamos dado um título a esses estudos. Os irmãos lembram? O caminho da verdadeira felicidade. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre este caminho,
sobre a verdadeira felicidade. Não é um lugar, não é para onde você vai, e sim o próprio Deus, o próprio Cristo. E Ele nos dá nessas bem-aventuranças a receita, ou também um mapa da verdadeira felicidade. O texto que nós lemos, queridos, em João, mostra-nos a última semana da vida do nosso Senhor Jesus. E o texto em si estava falando dos momentos finais ali na quinta-feira, que antecedia a véspera, ou seja, era a véspera da tão fatídica noite, a noite da crucificação. E o clima era um clima de muita tensão. Os principais sacerdotes, mancomunados com os fariseus, tramavam a morte de Jesus. Jesus havia feito tantos milagres, tinha trazido profundos ensinamentos, mas os judeus permaneciam incrédulos. E lá no esconderijo, no recôndito do cenáculo, Jesus tem um encontro ali com os discípulos e confronta-os, lavando os seus pés. Confronta o orgulho dos seus discípulos. Depois ele desmascara Judas Iscariotes, apontando-o como o traidor. Diante de tantos acontecimentos, Jesus comunica aos seus discípulos que a sua hora estava chegando, que ele estava prestes a caminhar até a cruz e que eles não poderiam segui-lo. Então Pedro se dispôs a dar a sua própria vida, e então Jesus admoesta a Pedro, dizendo que a sua coragem naquele momento era como um fogo de palha diante da prova, e que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmane, a quinta-feira a qual Jesus suou sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Jesus estava se dirigindo à agonia da cruz. Jesus, se nós voltarmos para o capítulo 12, nós veremos que ele estava com o seu coração perturbado. No capítulo 13, o seu espírito estava conturbado. Este era a quinta-feira que nós podemos dizer que era a noite das noites, um momento crucial na história, aonde os seus discípulos então deveriam dar-lhe apoio, total apoio. Mas não foi isso que aconteceu. Seus discípulos não o apoiaram, mas foi ele quem confortou os seus discípulos. E aí então o texto que nós lemos no capítulo 14, lá no Evangelho de João, no primeiro versículo, ele disse aos seus discípulos: não se turbem os vossos corações. E o que é um coração turbado? É um coração sem paz. Coração que é o eixo, né, do qual giram todos os nossos sentimentos, como nossas palavras, como nossas ações. Se nós observarmos aqueles discípulos, nós podemos dizer que a alma deles estava em tempestade. Coração turbado, desassossegado, irrequieto, sem paz. E esse coração turbado, queridos, é a coisa mais comum no mundo. Os problemas atingem as pessoas, e não importa a sua camada social, não importa os seus credos religiosos, não importa as suas faixas etárias. Não há nada que nós possamos fazer para trancar os nossos corações e impedir que sentimentos aflitivos, inquietantes, perturbadores venham até nós e promovam uma falta de paz. São as pressões que vêm de fora, mas também são os temores que vêm de dentro. E se nós observarmos até mesmo pessoas, cristãos, consagrados, também
são assaltados por esses momentos. Ou alguém aqui poderia dizer que nunca sentiu essa tamanha perturbação, inquietação, ou a falta de paz em seu coração. E então, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nós poderíamos pensar, mas o que pode confortar um coração turbado, perturbado, sem paz? E nós buscaremos no texto a resposta. É quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Os irmãos lembram que nós cantamos agora há pouco? Esta paz que existe em minha alma. Nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos ao nosso Senhor. E então Jesus conforta seus discípulos para que eles crescem nele, assim como eles criam em Deus. Que eles buscassem o refúgio nele, assim como eles buscavam em Deus. Aqui Jesus está reafirmando a sua divindade. E então alguém poderia dizer, mas o que é mesmo crer em Jesus? É como se Jesus respondesse essa pergunta e ele mesmo dissesse, olha, vocês confiam em Deus, não confiam? Continuem confiando em mim, pois confiar em Deus é confiar no Filho. É descansar no seu poder, na sua soberania, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. Nós podemos dizer que o remédio é Cristo Jesus, para um coração turbado, um coração sem paz. Veja bem, nós afirmamos isso. Nós não dissemos que o remédio poderia ser Jesus, talvez fosse Jesus, quem sabe seja Jesus. Não, nós estamos afirmando que é Jesus. É Jesus o remédio para todo o coração perturbado, sem paz. Certamente, queridos, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, há ventos impetuosos, procelosos que batem sobre nós, mas Jesus está dizendo, independente disso, confie em mim. Se as sombras caírem sobre nós, confiemos em Cristo. Se a perseguição vier, confiemos em Cristo. Jesus exortou, continuem confiando em mim, independente do que vier a acontecer. Portanto, a solidão, uma crise financeira, uma doença, um luto, uma dor, uma traição, qualquer coisa que recaiam sobre nós, trazendo lágrimas, dores, ou até mesmo vales profundos, noites escuras, continuemos confiando em Jesus. A fé, queridos, ela olha tão somente para Jesus, não para as circunstâncias, não para as tempestades, não para os vales, não para os desertos, não. Eu gostei muito de uma colocação do Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que a fé ri das impossibilidades. A fé ri das crises. E não é isso, queridos? Nós, quando cremos em Cristo Jesus, nós nos enchemos de ânimo, nos enchemos de confiança, de esperança, de fé. Uma fé que excede todo o entendimento, assim como a paz. Mas quem a tem, sabe muito bem que tão somente em Cristo Jesus nós encontramos o remédio para um coração turbado, sem paz. E nós podemos observar que Jesus, já no texto seguinte que nós lemos, lá em João 14, ele está conversando com Deus, o Pai. E ele disse aos discípulos, em resposta à sua oração, que Deus enviaria o Consolador. Mas olha que interessante, outro Consolador. Mas outro não significa um Consolador diferente, mas um igual, o próprio Espírito Santo. Para sempre, na vida do cristão, na vida da igreja, para que venha consolar, para que venha guiar, para que venha trabalhar na vida do crente, do cristão, da igreja.
E o Espírito Santo é o Consolador, idêntico a Jesus. Por isso que nós dissemos aqui que quando nós falamos, assim como o texto diz, desse outro Consolador, não é outro diferente, sim outro igual, da mesma substância. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Portanto, é o outro Consolador, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus. E o texto ainda diz que ele é permanente, para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos, assim como jamais deixa-nos quando nós nos tornamos templo dele. É ele que traz o consolo, a direção, o poder. É o Espírito Santo que trabalha em nossos corações, promovendo a paz em meio à aflição, à tribulação, às lutas, nas horas mais difíceis, nas horas mais amargas. É ele quem traz o consolo. Ele é o Consolador. É ele que nos momentos confusos traz a direção, nos momentos de trevas traz a luz, nos momentos de fraqueza dá-nos poder. É o Espírito Santo. Sendo o Espírito Santo também a fonte de toda a verdade. O verso 17 que nós lemos diz-nos que o mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo está caído, enredado pelo engano, alimentado pela mentira, jaz no maligno. E diz também o verso 17 que o Espírito Santo é a fonte da verdade. Tão quanto ele inspirou as Escrituras, é ele também que ilumina a nossa mente, para que entendamos as Escrituras. E o Espírito Santo, ainda no verso 17, diz que ele habita em nós. E vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Isso é uma promessa de Jesus, cumprida na vida de todo aquele que nasceu de novo. Nós podemos observar que o Espírito Santo ele não veio para habitar no nosso meio. Ele veio para habitar dentro de nós. Dentro de nós. Nem no meio, nem ao lado, mas dentro de nós. Nós podemos observar que Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, voltou para o céu, mas deixou o Espírito Santo, o outro Consolador, que não está apenas conosco, mas em nós. Veio para habitar em nós, veio para morar em nós. Nós nos tornamos o lugar do Santíssimo, o templo do Espírito Santo. E então, já no versos 25 e seguintes que nós lemos, eu e vocês, ao lermos o texto, podemos então entender que agora nós podemos desfrutar a paz de Cristo. O Espírito Santo enviado pelo Pai em nome de Jesus ensinará os discípulos, nos ensinará todas as coisas, trará à nossa memória tudo o que nós aprendemos de Jesus. Portanto, nas horas mais difíceis, nas horas mais graves, nas horas do cerco do inimigo, o Espírito Santo que está conosco, trabalhará em nós, por nós e para nós. E essa é uma paz consoladora. Nós podemos observar no verso 27 algumas características dessa paz. Quando Jesus disse, deixo-vos a paz. Qual é a natureza da paz? Ela é de Jesus. Não é do mundo. Nós podemos observar a fonte da paz. A minha paz vos dou. Nós podemos observar o contraste da paz. Eu vou-la dou como o mundo não dá. Nós podemos observar que nessa paz nós podemos confiar, esperar e perseverar. E então nós, no verso seguinte, fala igualzinho no verso 1 do capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Portanto, a paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. A paz é dele. Podemos observar que a paz do mundo pode nos dar uma trégua de vez em quando. Trazer um pouco de ausência de problemas.
mas por um breve momento. Mas o mundo não tem o poder de dar uma paz plena. Por quê? Nós podemos observar ao olharmos ao nosso redor tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta amargura, tanta mentira, tanta malícia, tanta ansiedade, tanto medo, que qualquer tentativa de promover a paz rapidamente se esvai. Já a paz de Cristo é uma alegria inefável em meio à luta. Por isso que o Hernandes diz, a fé faz rir das impossibilidades. Porque essa paz também produz isso em nossos corações. Quem ainda não sentiu isso? Quando nós muitas vezes estamos envolvidos com tamanho problema, e nós muitas vezes estamos lá, prestes a submergir, e então nós lembramos da palavra de Deus, nós muitas vezes dobramos os nossos joelhos em oração, curvamos nossas cabeças e buscamos a Deus, e então aquela paz invade o nosso coração, e parece que tudo ao nosso redor já não tem mais nada a nos atacar, a nos atingir, porque então aquela paz invadiu o nosso coração, pois é a paz de Cristo. É a presença, notem bem vocês, a paz de Cristo é como nós observarmos a vida daqueles 3 jovens no meio da fornalha. É como se nós fôssemos jogados em meio ao fogo. A paz de Cristo é sobrenatural em meio ao fogo. Não era Jesus que estava lá como 4º homem andando no meio daquele fogo? Não é como Daniel que estava no meio da cova dos leões. A paz de Cristo, ela estando com nós, ainda que nós estejamos em meio aos leões, rugidores, querendo nos devorar, nós temos paz. A paz de Cristo é aquela que, quando dentro de nós, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, andamos com paz. Andamos com paz, andamos em paz. A paz de Cristo, ela defende a nossa mente, defende nosso coração, da invasão do temor, da invasão da ansiedade, da invasão de qualquer coisa, para que seja mantido a nossa paz. E a paz de Jesus, ela é muito mais do que isso, ela é a reconciliação nossa com Deus, alcançada por sua morte na cruz. Cristo deu-nos a sua paz, o remédio para todos os nossos temores. E essa paz, ainda que seja dada por Jesus, notem bem vocês, promovida no nosso coração, ela não faz com que nós deixemos ou não enfrentemos momentos de lutas e tribulações. Não faz com que nós estejamos imunes a isso, mas ela dá-nos capacidade para enfrentarmos e mantermos a calma e a confiança em meio às dificuldades, às lutas e às tribulações. E essa paz não é uma paz somente passiva, muito pelo contrário, é uma paz ativa. Por que ela é ativa? Porque ela é de ação. Ela capacita a mim e a vocês a vivermos com essa confiança, com essa esperança, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Lá em Romanos capítulo 5, no seu primeiro verso, diz-nos que nós fomos justificados mediante a fé. Agora nós temos paz com Deus. E o resultado dessa justificação pela fé, mediante a graça, a maravilhosa graça de Jesus, é a remoção da inimizade que havia entre nós e Deus, promovendo a paz agora com Deus. A paz com Deus. E essa paz é uma paz, como já dissemos anteriormente, que excede todo o entendimento. Uma proteção divina para nosso coração e para nossa mente. É a manifestação plena do Espírito Santo em nossas vidas, consolando-nos, guiando-nos, orientando-nos, exortando-nos, trabalhando em nós. Numa certeza inabalável na soberania de Deus, na sua providência, nas suas promessas, promovendo em nossos corações essa paz com tranquilidade, independente das condições extremas e externas. Os irmãos já experimentaram essa paz em meio ao sofrimento? Aqueles que já enfrentaram podem dizer, sim, já enfrentei, e é maravilhoso. Quando nós muitas vezes somos assaltados por uma notícia tão terrível, como muitas vezes somos comunicados, olha, teu pai faleceu, tua mãe faleceu, teu irmão faleceu, tua irmã faleceu, alguém que você ama faleceu, ou aconteceu um desastre, um acidente gravíssimo, ou você recebeu agora
um laudo médico e não foi muito bom. E aí então você mantém aquela calma, que não é vida de você, é tão somente de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E aí então a bem-aventurança do verso 9 do capítulo 5 de Mateus, mostra-nos que bem-aventurados são os pacificadores. Note bem vocês, queridos, se nós observarmos a palavra de Deus, as Escrituras começam falando da paz no Éden. E essa paz foi perdida por conta da queda do homem, mas ela foi restabelecida lá no final, na eternidade. E por que houve a interrupção da paz? Por causa do pecado do homem. Mas na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. Jesus, lá em Isaías, diz que ele é o que mesmo? O pastor vai acertar primeiro, vamos ver alguns dos irmãos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele virá para estabelecer plenamente o seu reino eterno de paz. Se ele é o príncipe, ele tem um reino, o reino da paz. Entretanto, nós podemos observar que no mundo não há paz, como nós já dissemos, por conta do pecado, por conta do homem caído, por conta da oposição de Satanás. E então, nós poderíamos fazer uma pergunta: bem-aventurados os pacificadores. Mas por que há necessidade de pacificadores? Bom, se não houvesse falta de paz, não havia necessidade de pacificadores. Todo mundo está em paz. Portanto, a necessidade dos pacificadores apontam para a existência da falta de paz, da falta de harmonia, da falta de união. E esse cenário onde a paz foi rompida, onde ela está ausente ou ameaçada, há necessidade de um pacificador para intervir, para restaurar, para restabelecer a paz. Por isso que nós podemos observar que bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores são aquelas pessoas que não são aquelas pessoas que vivem no sentido de, olha, eu estou procurando a paz, uma paz de espírito, uma paz para mim, eu quero ter paz. Muitas vezes se isolando na sua casa ou em algum local, para que tenha paz. A minha casa, o meu quarto, a minha sala é o local onde eu tenho paz, porque se eu sair à rua, se eu for trabalhar, se eu me envolver com as pessoas, eu perco a minha paz. Sim, queridos irmãos, os pacificadores não é para que fiquem isolados, eles têm que agir, ser os promotores da paz. Por isso que eles são os pacificadores, aqueles que se manifestam em meio aos conflitos, independente das naturezas, entre pessoas, entre grupos, entre famílias, dentro da igreja, entre as nações, onde há ruptura, ele se coloca como o pacificador. Aquele que está buscando a paz, empenhando por alcançá-la, trabalhando por ela. E o próprio Jesus é quem nos convida, o príncipe da paz convida, bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores são os cristãos. Instrumentos de reconciliação. Instrumentos de reconciliação. O que significa então ser um pacificador? Se nós observarmos no original, pacificador é aquele que faz ou cria a paz. Portanto, não é aquele que se isola ou se afasta. Muito pelo contrário, é aquele que age e que enfrenta. É aquele que faz a paz. É uma atitude de ação, uma proação, proativo. E de forma intencional. Eu quero promover a paz. Eu quero promover a paz onde há conflito, onde há falta de amizade, onde há confusão. Um envolvimento muito ativo dentro desse contexto, de desavenças, de tensões, procurando reconciliação. Um pacificador. Alguns falam a palavra moderador, mas o moderador é um pacificador. É aquele que age na promoção da harmonia. É aquele que age na construção de bons ambientes. Eu sempre cito uma analogia que
eu usei dela para muitas vezes enfrentar problemas difíceis. E aí eu digo, olha, nós estamos vendo aqui um fogo. E esse fogo nós devemos escolher entre jogar água para apagar esse fogo, porque se nós jogarmos gasolina, nós vamos incendiar ainda mais. E um incêndio pode trazer um desastre muito grande. E não é assim, queridos, nas nossas vidas, nos relacionamentos. Quando nós nos deparamos com situações difíceis, nós devemos escolher entre jogar a água ou jogar combustível. Nós somos pacificadores, moderadores. Nós devemos tomar a iniciativa para a promoção da paz, para que haja paz. Um pacificador, quando ele olha para si, é aquele que busca promover a paz, procura a reconciliação onde ele está encontrando o conflito, procura restabelecer o entendimento entre as partes, onde há discórdia. É aquele que promove o perdão, onde houve pecado. Esse é o pacificador. E bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que, vejam bem vocês, não são aqueles, melhor dizendo, que evitam as situações de tensões. Evitar é muito bom, mas muitas vezes nós podemos evitá-las. Muitas vezes nós somos colocados dentro dela, ou até mesmo entramos dentro dela. Mas os pacificadores são aqueles que enfrentam essas tensões, mas com uma intenção: transformar essas tensões em paz, esforçar-se por restabelecer a paz. E quando ele olha ao seu redor, da mesma forma ele procura promover a paz entre as pessoas em conflito. Por quê? Porque ele é alguém que reflete o caráter de Deus, aquele que é o grande reconciliador. É Ele quem nos reconciliou consigo através de Cristo Jesus. Portanto, eu e vocês temos que trabalhar para estabelecermos, restabelecermos, promovermos a paz. E as bem-aventuranças, todas elas descrevem o caráter cristão. Descrevem o caráter cristão. Então os irmãos podem observar que uma pessoa que não é cristã, ela é uma pessoa pacificadora. Se ela agir de maneira pacífica, é porque ela está debaixo da graça comum. Mas o cristão é aquele que é o verdadeiro pacificador, porque ele reflete o caráter de Cristo. Ele ama a paz, não ama a confusão. Ele ama a paz, não ama a discórdia. Ele ama a paz, não ama a briga. Ele ama a paz, não ama as dissensões. Ele ama a paz e quer restabelecê-la. Não mede esforços para isso. E então nós podemos observar que são aqueles que querem estabelecer a paz, querem promover a paz, querem manter a paz, esforçando-se para que isso ocorra. É óbvio que alguém pode estar pensando, mas foi combinado isso com a outra parte? Nós devemos fazer a parte da pacificação, da promoção, do trabalho para que isso aconteça. E a paz, queridos, aprofundando ainda mais, ela é um estado de harmonia com Deus, conosco mesmo e com o próximo. O pacificador está em paz com Deus primeiro, e ele também torna-se um anunciador do evangelho da paz. O pacificador, ele tem um ministério, o ministério da reconciliação, sendo um embaixador de Deus. Sim, queridos. É aquele que ama os seus inimigos, porque amar os amigos é fácil. É aquele que abençoa aqueles que o amaldiçoam. É aquele que perdoa aquele que lhe fere. Sim. É aquele que ora por aqueles que o perseguem. Não foi isso que Jesus falou e ensinou? Portanto, Jesus aprofundou isso ainda mais quando ele disse: olha, é uma ordem, tende paz com os outros. E se possível, nas palavras do apóstolo Paulo, tendes paz com todos os homens. E então nós podemos observar que essa paz, nós encontramos ela onde também, queridos? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, dos versos 22 e 23. Ali fala sobre o que mesmo? O fruto do Espírito Santo. O fruto no singular, né, pastor? É bom a gente sempre falar isso, né? Porque as pessoas muitas vezes, de maneira sincera e honesta, diz frutos. É o fruto no singular.
nós podemos dizer que nesse fruto pode ser igual a mexerica, cheia de gomos, né? E um desses gomos é a paz. A paz é um dos frutos do Espírito Santo. E ela manifesta-se onde? Na vida do cristão, que é templo do Espírito Santo. E então ele promove a paz, assim como o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz. A paz. E aí então nós podemos observar que o pacificador, ele tem uma recompensa, se nós pudermos dizer dessa forma. O que o versículo mesmo diz? Lembrem-se, meus irmãos, bem-aventurados os pacificadores, como que termina? Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem é um pacificador? Ou é porque ele é filho de Deus. Por isso que ele é um pacificador. Primeiro porque o Deus da paz o encontrou, o reconciliou em Cristo Jesus, o príncipe da paz. E aí então ele se torna também um pacificador. E nós podemos observar que nesse contexto nós encontramos aqui a doutrina da adoção, né? Todos são filhos de Deus? Lembre-se, meus irmãos, todas as pessoas são filhos de Deus? Não. Não. São criaturas de Deus. E quem são os filhos de Deus? João capítulo 1, no verso 12. O pastor pode falar, o pastor vai acertar na primeira. Lembra-se? Lembra, os irmãos lembram? Como é que está lá no texto de João lá? Fernanda, João 1,12, por gentileza. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a doutrina da adoção, ela também vem junto com a da justificação. Que nós somos justificados mediante a fé, então agora nós temos paz com Deus, agora somos filhos de Deus, adotados por Deus, herdeiros com Cristo Jesus. E vamos colocar um parênteses aí, como se houvesse uma consequência da justificação. Qual é? A paz com Deus. Temos paz com Deus. Sem a obra de Cristo, o homem está perdido. É inimigo de Deus, rebelde a Deus, está separado devido ao pecado. E então nós podemos observar, queridos, agora para finalizarmos, e eu trouxe aos irmãos alguns versículos aqui, e o primeiro deles é esse que nós acabamos de ler: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É impossível não nos lembrarmos da conversa de Nicodemos com Jesus, né? Como fazer para ter a salvação, para ter a vida eterna? Importa-vos nascer de novo. Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não, não era a vontade da carne, não era a vontade do homem, era a vontade de Deus. E aí então, João ainda, no Evangelho de João, né, conforme o Evangelho de Jesus, segundo João, nós podemos observar que deixou muito claro esse texto. E aí Paulo também diz-nos lá aos Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Estes são os filhos de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se caminhardes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, porque todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. E ainda, na primeira carta de João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu o próprio Cristo, não conheceu a Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, 1 e 2. Queridos, dessa forma nós chegamos ao fim desse estudo.
E então, nós podemos observar, os pacificadores são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os pacificadores. E os pacificadores são aqueles que são templos do Espírito Santo, onde manifestam o fruto do Espírito Santo, que é a paz. Bom, sendo um estudo, e sempre esquecemos de perguntar aos irmãos, ao pastor, algum dos irmãos, querendo fazer uma colaboração, porque nesse sentido de paz, há muita coisa na Bíblia, são mais de 400 citações. Então nós escolhemos essa extraída lá do Evangelho de João, para que nós conversássemos nessa noite a respeito da paz. Esta é a paz que Cristo nos deu. E então nós podemos refletir dentro de tudo que nós ouvimos e observarmos e olharmos. Estou em paz? Estou em paz com Deus? Tenho a paz de Cristo? Se sim, queridos, nós somos os promotores da paz. Somos pacificadores. Que é uma ordem de Jesus para que nós sejamos. Deus nos abençoe.